Boa tarde, meus queridos. Hoje nós vamos fazer uma pequena revisão sobre os conteúdos que vão cair na prova do primeiro bimestre. Primeiro vamos relembrar o que é fato e o que é opinião. O fato é algo que é de conhecimento de todos. Ele pode ser comprovado através de documentos ou de outras formas de registro. Exemplo: nasceu o segundo filho do príncipe Williams. Isso é um fato porque realmente se pode comprovar que o filho do príncipe Williams nasceu. Por isso não é apenas uma suposição, é um fato porque há comprovação. Já a opinião é uma maneira particular de olhar um fato, ou seja, é um ponto de vista sobre um fato. Exemplo: acho que o segundo filho do príncipe Williams vai ser uma menina. Então nessa frase a gente já vê que se trata de uma suposição. Acho que o segundo filho do príncipe Williams vai ser uma menina. Então, acho não é uma certeza, é um ponto de vista, uma opinião. Então, fato é uma informação que tem comprovação, que se pode comprovar, e a opinião é um ponto de vista sobre um fato. Agora vamos rever sobre o gênero textual notícia. A notícia é um gênero textual jornalístico não literário que está presente no nosso dia a dia e é encontrado principalmente nos meios de comunicação. Trata-se, portanto, de um texto informativo sobre um tema atual ou algum acontecimento real, veiculada pelos principais meios de comunicação, jornais, revistas, meios televisivos, rádio, internet e entre outros. Portanto, o gênero textual notícia é um texto informativo, porque ele tem o objetivo de informar, passar uma informação ao leitor. Estrutura da notícia. Geralmente as notícias seguem uma estrutura básica, que se classifica em: a notícia é formada por dois títulos, um título principal e um título auxiliar. O título principal é chamado também de manchete, que apresenta um resumo sobre o tema que será abordado. E outro um pouco maior, que é o título auxiliar, que auxilia o entendimento do título principal, ou seja, ela é um recorte maior do assunto que será explorado. Por exemplo, título principal ou manchete: Olimpíadas Rio 2016. Título auxiliar: Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. Ou seja, o título auxiliar ele especifica mais sobre o que vai ser falado. A lead corresponde à introdução da notícia. Ela trata-se do primeiro parágrafo que responderá às perguntas: o que, quem, o que aconteceu, com quem aconteceu, quando aconteceu, onde aconteceu e como e o porquê. Então todas essas informações vão estar presentes na lead, que é a introdução da notícia. Por exemplo, o Rio de Janeiro, sede dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, vem se preparando para receber milhões de turistas no maior evento esportivo do planeta. Os Jogos Olímpicos ocorrerão entre os dias 5 e 21 de agosto e os Jogos Paralímpicos, que contemplam os atletas com necessidades especiais, acontecerão de 7 a 18 de setembro. Então, nesse pequeno trecho, a gente pode ver que existem informações que falam sobre o que é a notícia, com quem é a notícia, quando ocorreu, como e por que ocorreu. O corpo da notícia. Nessa parte, será apresentada a notícia com descrições mais detalhadas. Então, no corpo da notícia é onde se tem as informações principais da notícia que está sendo escrita. É a exposição mais detalhada dos acontecimentos que ocorreram na notícia. Então, essas são a estrutura da notícia: título principal ou manchete, título auxiliar, lead e corpo da notícia. Agora vamos relembrar o que é uma reportagem. A reportagem é um aprofundamento da notícia. Então, ela traz mais detalhes significativos
para os interessados em um determinado assunto. Esse tipo de texto tem o objetivo de informar também, assim como a notícia. E ao mesmo tempo, ele pode ter a presença de opiniões de especialistas e estudiosos acerca daquela informação que está querendo ser passada. Então, a reportagem é um texto informativo, porque ela está passando uma informação para o leitor, e também pode ser um texto opinativo, porque ela pode apresentar opiniões de estudiosos sobre aquele assunto. Agora vamos às formas nominais do verbo. As formas nominais do verbo são 3: infinitivo, gerúndio e particípio. Na forma infinitiva, o verbo ele não possui nenhuma conjugação. Podemos ter verbos da primeira, da segunda e da terceira conjugação, e a terminação do verbo indicará que ele está na forma nominal. Os verbos que estão no infinitivo são os verbos terminados em AR, como por exemplo, amar. São os verbos terminados em ER, por exemplo, comer. E terminados em IR, por exemplo, sorrir. Aí um exemplo, devo estudar para a prova. Estudar termina em AR, então o verbo ele não está conjugado, então ele está no infinitivo. O gerúndio indica uma noção de continuidade da ação verbal e geralmente ele é terminado em NDO. Então são aqueles verbos que indicam uma ação que está em continuidade, por exemplo, fazendo tudo com calma, conseguiremos concluir ainda. Então, fazendo. Então, aquele verbo está numa ação de continuidade. Outro exemplo. Estava estudando para a prova. Então, estudando. Uma coisa que está ali acontecendo. E esses verbos terminam em NDO. No particípio regular, o verbo termina em IDO e ou ADO. Um exemplo, tinha estudado para a prova. No particípio, indica uma noção de finalização, uma conclusão da ação. Então, geralmente são verbos que indicam uma ação que já foi concluída, ou seja, uma ação do passado. Por exemplo, tinha estudado para a prova. Então, ele tinha estudado. Então, foi uma coisa que já aconteceu e que já se concluiu. Um exemplo de conjugação do verbo cantar. Então, o verbo cantar no infinitivo continua o mesmo, ele não muda. No gerúndio, ele termina em NDO. No particípio, termina em DO. Fica cantando no gerúndio e cantado no particípio. O predicado. O predicado é tudo aquilo que se declara sobre o sujeito, ou seja, é tudo que há na frase que não é o sujeito. Por exemplo, Ana foi ao mercado. Ana é o sujeito e foi ao mercado é o predicado do sujeito porque está se referindo a Ana. Então, foi ao mercado é toda a informação que se refere ao sujeito, que é Ana. Agora que já sabemos o que é predicado, vamos rever os tipos de predicado. Predicado verbal. O predicado verbal tem como núcleo um verbo e indica uma ação. Então, se o verbo da frase indicar uma ação, ele vai ser o núcleo do predicado verbal. Por exemplo, os alunos estudam todos os dias para o concurso. Na frase, o verbo estudam evidencia uma ação, que é o ato de estudar. Está se referindo ao sujeito, que são os alunos, ao mesmo tempo que é complementado pelo restante do predicado, todos os dias para o concurso. No predicado nominal, o núcleo do predicado é um nome e exerce a função do predicativo do sujeito. Então, o predicativo do sujeito é um termo
que dá significado, atributo, característica ao sujeito ou exprime seu estado ou modo de ser. O predicativo é conectado ao sujeito sempre através de um verbo de ligação. Então, no predicado nominal, o núcleo é um nome, pode ser um substantivo ou um adjetivo. E esse núcleo, ele indica um estado ou qualidade de algo, sendo formado por um verbo de ligação e o predicativo do sujeito. Exemplo: Jéssica está feliz. Jéssica é o sujeito. Está feliz é o predicado nominal. E feliz é o núcleo do predicado. Então, o núcleo do predicado, que é feliz, está sendo ligado ao sujeito Jéssica por um verbo de ligação, que é estar. O predicado verbo nominal possui dois núcleos. Um verbo nocional, que é um verbo que indica ação, e um predicativo, que caracteriza o sujeito. E pode se referir tanto ao sujeito quanto ao verbo. Exemplo: os alunos estudaram cautelosos para o simulado. Então, nessa frase há dois núcleos. O verbo nocional, que indica a ação, que é o verbo estudaram. Os alunos, que é o sujeito, então o sujeito praticou a ação de estudar, os alunos estudaram. E uma característica dada ao sujeito, que é cautelosos. Então, os alunos estudaram cautelosos. Estudaram é um verbo, um núcleo verbal, e cautelosos, como está dando característica ao sujeito, ele é um núcleo nominal. Por isso, esse é um tipo de predicado verbo nominal, porque possui um núcleo verbal e um núcleo nominal. Então, se fôssemos dividir a frase os alunos estudaram cautelosos para o simulado, se dividiria em duas frases. A primeira seria os alunos estudaram para o simulado, que seria um predicado verbal, porque o núcleo é o verbo estudaram, que indica uma ação do sujeito. E na segunda seria eles foram cautelosos. Então, seria um predicado nominal, porque o núcleo é cautelosos, que está caracterizando o sujeito, que é eles, e está sendo ligado por um verbo, que é o verbo de ligação foram. Então, eles foram cautelosos. Cautelosos está dando característica ao sujeito e está sendo ligado por um verbo de ligação foram. Portanto, seria um predicado nominal. Como as duas frases estão em uma estrutura juntas, os alunos estudaram cautelosos para o simulado, então se trata de um predicado verbo nominal, porque possui um núcleo verbal e um núcleo nominal. Então, relembrando, um predicado verbal, o núcleo dele é formado por um verbo nocional, que é um verbo que indica a ação, ou seja, o sujeito está praticando uma ação. Nessa frase, o sujeito está praticando a ação de estudar. Então, o estudam, é o núcleo da frase, o núcleo do predicado verbal. No predicado nominal, o núcleo é um nome, pode ser substantivo ou sujeito, e que indica uma característica ou uma qualidade do sujeito. O predicado verbo nominal é a junção de um predicado verbal com um predicado nominal. Possui dois núcleos, um núcleo verbal e um núcleo nominal. Os alunos estudaram é um verbo nocional que indica ação, ou seja, o sujeito está praticando uma ação, e cautelosos é uma característica, um adjetivo do sujeito, que são alunos. Então, existem dois núcleos, um núcleo verbal e um núcleo nominal. Por isso é chamado de predicado verbo nominal. Então, essa foi nossa revisão. Desejo um bom desempenho e estudem. Bye, bye.